no sonho. Nosso canal está cheio de mistérios. São mais de 20 mil vídeos falando sobre sonho. Para você achar, você coloca sonhar com isso, Joilson de Assis. Você coloca no Google ou no YouTube. Aí aparece tudo que eu falo sobre aquilo. Sonhar com palha, sonhar com árvore, tem árvore seca, árvore com folha, árvore sem folha, tá? Existem mistérios no sonho, milhares. A origem do sonho, veja aí, a origem dos sonhos é corpo, alma e espírito. Então, a primeira grande divisão dos sonhos é corpo, alma e espírito. Segunda grande divisão, e esse corpo, alma e espírito se subdivide, sempre em três, Então, assim, primeira grande divisão, tem sonhos que são da carne, nem todo sonho da carne é ruim, tá? Às vezes é uma atualização da carne, como uma atualização de computador e celular. Tem sonhos da alma, que é uma outra dimensão, e tem sonhos do espírito, que é a dimensão Deus, né? A partícula Deus que há em nós. Tem sonhos do anjo da guarda, o seu anjo da guarda te avisa, e também o anjo da guarda da família. Às vezes o anjo da guarda pode se transformar num animal, numa pessoa, e te avisar. Agora, ele não, às vezes ele pode avisar assim, cara com cara, como o anjo avisou a José, que o rei Herodes ia matar ou tentar matar o menino. E José fugiu. Mas às vezes ele codifica. Aí quando ele codifica é por causa do livre-arbítrio. Então ele dá aquele código. Aí tem um sonho resumo. O anjo da guarda dá 2 tipos de sonho, anota aí. Primeiro sonho do anjo da guarda é um sonho dica. Ele dá a dica para você. Jesus dá a dica para você, igual a Jesus Cristo não há. Uma vez eu estava passando, aí tem uma pessoa muito amiga, essa pessoa saiu na janela e olhou, só que quando eu olhei para a cara dela era de pau. Era. É uma irmã muito bonita, né? E ela fazia... Ela parecia Pinóquio, mas claro que era bonita, então a cara de pau era bonita, mas era de pau. Eu disse, por que eu sonhei com a irmã cara de pau? O que é que significa cara de pau, cara de boneca? Quem é que me acompanha sabe. O que é que significa cara de pau, cara de boneca? Significa o quê? A irmã linda. Aí ela botou a cabeça para fora da janela, olhou assim. Aí quando eu olhei para ela, parecia uma boneca, uma cara de pau. Aí ela olhou para mim e fez, rapaz, pastor Joilson. Eu digo, rapaz, o que significa isso? Falsa. Paulinha, falsa. Eita, pilha! E tem irmãs falsas na igreja? Não, tem não. Epa! Sidney também falou, falsidade pura, cara de pau, velho. Então, o que o anjo da guarda mostrou? Ela é cara de pau, ela é falsa. Ela é de Badila? Não. Ela é no Nordeste. Então, assim, o anjo da guarda, ele não disse abertamente, ele apenas deixou a alma dela se mostrava, né? Então até aí eu venho falando sobre o mistério dos sonhos. Eu pedi muito a Jesus Cristo para me mostrar coisas que ninguém sabia. E às vezes eu fico dizendo, como é que Deus mostra uma coisa tão funda a um matuto que nem eu? Porque eu sou matuto, tá? Vem, menina, eu sou carioca, menino. Aí, tu não tá vendo nota meu sotaque carioca, não? E aí, essas origens dos sonhos em primeira mão no canal Joilson de Assis. E outra primeira mão que eu vou jogar agora, que eu sempre jogo algo novo, é que os animais seus falam com você e te dão sinal. Tudo avisa e dá sinal, tudo avisa e dá sinal, tudo avisa e dá sinal, meu irmão. Quando a mulher está buchuda, começa a enjoar. É o aviso e o sinalzão. Tudo avisa e dá sinal, tudo avisa e dá sinal, tudo avisa e dá sinal, meu irmão. Uma vez eu dormindo, aí o gatinho chega perto de mim, aí faz miau, 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 miau. E eu miau, 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 miau. E ele miau, miau, miau. Que conversa idiota é esta? Como é que o cara sonha miando com o gato e o gato miando com a pessoa? É comunicação. Você fala com seu jumento, sua vaca, seu boi. Por isso que é bom a gente ter algum animal. Esse animal entrega o mal. E às vezes o animal passa na frente, a macumba pega no animal, não passa sem um sinal. Arruma um periquito, menina, arruma um periquito. E aí, eles conversam com você quando você dorme.
Essa conversa eles dizem as coisas no inconsciente. Pastor, isso é coisa de idiota. Não. Os animais conversam. Onde é que está na Bíblia que o animal conversou com o dono? Onde é que está na Bíblia? Onde está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia que o animal conversou com o dono e avisou o dono? O animal ainda avisou o cara. E o cara era um idiota. Era um idiota macumbeiro, feiticeiro. Era. Como é o nome dele? O cara era idiota e era feiticeiro. Ele era idiota e era feiticeiro. Foi a jumenta. Obrigado, Neilinha. Foi a jumenta de Balaão. A jumenta disse: Balaão, eu te fiz algum mal? Porque Balaão começou a dar murro na jumenta. Então, do jeito que ela falou com a boca ali, ela pode falar em sonho com você. Os animais são muito importantes. Os índios diziam: a águia falou para mim. Os cabelos índios idiotas. Depois eles notaram que os índios Comanches e Apaches, que eram, na verdade, aqueles caras com a chifre na cabeça, como era o nome? Como é o nome daqueles caras altão do chifre na cabeça? Vikings. A América do Sul era toda viking. A América do Norte, toda viking. Aí só que os brancos, ingleses, eles vinham para destruir os índios Apaches e Comanches, e aí os índios diziam, fugiam, ou atacavam antes. Ou eles atacavam antes, ou eles fugiam. Aí tem alguma pessoa que está nos dedurando. Aí os índios diziam: não, é a águia que falou. O índio ele tem uma sensibilidade tão grande, porque a gente matou os índios, porque eles não prestavam, a gente achava que não prestava, né? Mas eles prestavam tanto igual a nós, a gente veio fazer acordo, né? Mas é questão de domínio, de política, né? Mas os índios tinham muita sabedoria. O índio via, o índio olhava, o índio estava sentado, aí a águia passava perto dele e fazia Aí ele até a Igreja Católica acredita que São Francisco de Assis falava com os animais. Gente, tá na Bíblia, gente, que Adão falava com o animal. A primeira cena da Bíblia é Eva falando com a cobrinha. E a cobrinha é o quê? A cobrinha é o quê? É um animabo, entendeu? Se fosse uma coisa do outro mundo, quando a cobra dissesse bom dia, Eva, uma cobra falou. Não, ela disse bom dia, como é que vai? Tudo bem? Ela interagiu com a cobra. Tá entendendo? Então, assim, é porque nós perdemos essa capacidade, somos muito brutos, né? Somos muito carnal, nós é muito ligado à carne. Mas isso existe e sempre existiu, tá? E também tem outro fenômeno que acontecia com o índio, que eles citavam, que eles entravam dentro do olho da cobra, dos animais. A águia passava, o índio se concentrava na beira da fogueira, a águia passava, a águia fazia aí o índio imitava, e tem um treco-treco que você faz com os dentes, e aí ele entrava nos olhos da águia. Isso que a ciência está fazendo hoje. Estão colocando chip na cabeça de pombo. Na cabeça de pombo? E das pombas também. Aí estão colocando chip em gato. E estão colocando chip, sabe aonde? Na cabeça da mosca. Meu Deus do céu. Tecnologia está muito grande, velho. Eles estão colocando chip na cabeça da mosca. Então você olha uma mosca, e a mosca olhando para você, o cara lá no computador, ele está olhando. Tô vendo ele aqui. Coloca um chip na mosca. Quem fazia isso era Beelzebub. Era Beelzebub, ele entra dentro da mosca, ele olha para você. Eu já vi mosca olhando para mim fazendo. Não era mosca não, viu? É uma moscona desse tamanho que tem, que onde tem ela tem demônio. Eu digo: o que é que tu tá fazendo aqui? Ele vai embora. É uma mosca solitária. Eu já mostrei aqui no ar essa mosca. Ela é preta e branca, ou às vezes branca e azul. Às vezes ela é azul e branca, e às vezes ela é preta e branca, mas é mais azul e branca. É um moscão desse tamanho. Por isso que o nome Beelzebub chama-se demônio das moscas, porque ele entra na mosca.
Aí ele entra, ele olha e faz. Só que a mosca olha diferente. Aí o ser humano também entrava nos animais. E aí o índio fazia. Aí o olho dele entrava no olho da águia, ó. Aí, eu queria ser uma mosquinha. Eu queria ser uma abelha para pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Quem nunca queria ser um mosquitinho? Assim, para ver as coisas. Pastor, eu queria ser um mosquito para saber do segredo de fulana. Mas a ciência hoje já é mosquito, já. Tem até um presidente que matou uma mosca com uma palmada. Aquela mosca não era mosca, não. Aquilo era um roboba. Era. E tu pensando que era uma mosca, né? Olha, não teve um presidente que a mosca foi passando perto dele ali. Pá! A mosca... Aquilo não era mosca, não. Aquilo era um robô. Teve um presidente que ia passando perto de um pombo, o pombo fez. Aquilo não é um pombo e nem uma pomba. Aquilo é um roboba. E tu pensava que era um pombo, era dando assim para o dominante andando, porque o dominante ele só anda mexendo um braço, né? Ele só anda mexendo um braço assim. Ele parece com aquele velho, seu mané, seu mané que tem aqui na internet, que ele é humorista. É a cara de Putin. A cara de Putin. Eu nunca vi parecer tanto com Putin. É a reencarnação de Putin. Você bota assim, seu mané humorista. Como é o nome? Humorista do sertão, uma coisa assim. O velho é engraçado demais. Eu assisto ele todo dia. Aí, Putin foi passando. Putin, que pariu! Ó, Putin foi passando. Aí tinha uma pomba, o pombo fez. Aí Putin fez. Virgem Maria, a câmera pegou. Pombo uma ova, aquele é um robô, velho. Mas já fazem robô quântico. Já tem muriçoca robô. Muriçoca, dessa que pica. Robô. Mas na época do passado, os caras faziam cobra robô de espírito. Ele rezava na cobra e a cobra virava flecha. Entrava dentro da cobra. Chama-se transhumanismo na área de transubstanciação e não questão de injeção, não, tá? O cara rezava na cobra, a cobra ia atrás do cara e mordia o outro cara. Rezava no jacaré, o jacaré comia o cara. Nunca ouviu falar nisso, não? Na África até hoje fazem isso. Um cara não gosta do outro, aí ele reza no jacaré, aí o jacaré vai de noite e vai atrás do cara. Aí leva a roupa do cara, principalmente cueca, aí mostra pro jacaré. Aí reza. Aí o jacaré vai de noite e come o cara. Isso é com cobra. E na antiga China, onde existiam muitos bruxos, inclusive o Mao Tse Tung era bruxo. Mao Tse Tung não, como é o nome? O imperador Qin era bruxo, casado com uma bruxa, voava e tudo a bruxa dele, né? E aí se rezava também a cobra ficava dura que nem um pau. O cara botava na flecha e a cobra com a boca aberta. Geralmente era cobra coral. Ficava dura. Pastor, isso não existe, não. Existe. Eu provo na briba que existe. Eu provo na briba que existe. Aonde é que existe na Bíblia isso? Como é que pode um bruxo pegar uma cobra, orar nela e ela ficar dura que nem um pedaço de pau e você botar numa flecha e na bunda do outro? Os índios ainda pegavam o veneno e botavam na flecha, né? Alguns bruxos colocavam a própria cobra na flecha e tchum! A cobra de Moisés, gente, tá tudo na briba. A cobra dos bruxos, os pau que virava cobra. Se o cara fazia um pau virar cobra, imagina a cobra virar pau. É só pensar que se o cara consegue fazer um pau virar cobra, então consegue fazer uma cobra virar pau. Isso não aconteceu com Moisés. Moisés pegava na cobra, a cobra virava cobra, e pegava de novo, virava pau. Os bruxos tudinho fizeram isso, tudo isso na frente de Faraó, do rei do mundo. Tome briba! Isso é briba, velho. Isso é briba. O cajado de Moisés virou uma cobra e depois virou cajado.
Ó, às vezes a gente fala uma coisa, o cara diz, ó, esse cara é muito místico, está inventando coisa. Eu não estou inventando. Eu estou dizendo daquilo que eu conheço. Existe magia que você entra no animal ou usa o animal. Você reza o cavalo, aí manda o cavalo derrubar o dono, o cavalo vai andando e derruba o dono. Graças a Deus que essa magia foi perdida de tempo. Agora o cara reza para o cara estourar o pneu. Reza para estourar o pneu, para o carro perder o treco-treco. Eu já vi até pastores morrendo por causa disso, tá? Reza para fazer acidente, entendeu? Mas está tudo na Bíblia. O pastor acabou de dizer que lá na China tem gente que transforma a cobra em pau. Sim, olha aí. No Egito os caras transformavam pau em cobra, cobra em pau. Entendeu? Ele pegava, botava um pau em cima de uma pedra e dizia, quando fulano chegar, vire uma cobra. Aí o cara lá vinha o cara, pá. Aí sentava, olhava, via só o pau, sentava. Aí quando ele sentava, aquele pau virava cobra. Ai! Gente do céu! Já imaginou que poder? Misericórdia, pastor, eu rezo a reza do Satanás. Reza do Satanás. Você está certíssima. Mas o homem de Deus também rezou. Moisés não rezou? E a cobra dele, o pau virou cobra e depois virou pau de novo? É uma reza. Tanto os homens de Deus faziam isso, como os homens do diabo faziam isso. Inclusive a nação santa foi acusada de feitiço, de muitos reis morrerem por causa de feitiço. Lembre-se, a feitiçaria vem de Salomão. Então isso existia demais, gente. Isso existia demais, principalmente em 1930, 40, que eles foram perdendo a reza. Mas essa é muito perigosa. O cara pega uma cobra e a cobra fica dura que nem um pau. Então. Aí você pega e bota no lugar onde o cara vai sentar, onde o cara vai passar. Entendeu? Aí lá vem o cara andando, o cara olha, vê um pau. Aí pau não tem, né? O cara senta perto. Aí quando ele senta perto, aí, a bicha vira serpente. Mas tudo isso tem base bíblica. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas que os caras fizeram. Os caras fizeram, velho. A Bíblia fala que Moisés fez e os bruxos, encantadores e sábios fizeram também. E não foi só uma cobra não, foi dezenas. A magia, ela mata muita gente. Então não se meta com isso não. Se proteja, tá? Faça um voto anual, semestral. Se proteja no voto, na caridade. Olha, faça do seu sacerdote um mascote. O sacerdote é um mascote. Tanto na religião judaica, cristã. O seu mascote estando bem, você vai ficar bom também. Eu acompanhei um cara que ele é da religião da Índia. Na Índia tem várias religiões. O hinduísmo tem acabado com a Índia, mas tem outras religiões também. Aí ele tem um mestre, né, que esse mestre abençoou ele veio para a Inglaterra e ficou muito rico, muito rico. Então todo ano ele pega o avião e vai pedir a bênção a esse mestre. Aí chega lá, o mestre está sentado, ele ajuda a ONG lá do mestre, tal, pede a bênção a ele dorme com o retrato do mestre. Se o mestre tiver uma dor de barriga, pode ligar para ele de madrugada, e ele é um dos maiores homens mais ricos da Inglaterra. Olha, então ele fez desse velho como é o nome? É o cachorro que cuida da pessoa, como é o nome? Um mascote. E quando o velho morreu, agora com quase 90 anos, ele chorou muito. Ele pegou o avião, deixou todos os seus compromissos, cancelou todas as suas reuniões e pegou o avião e para a Índia, para chorar 3 dias e acompanhar a cremação do velho. Olha, então se proteja do mal, porque o mal existe, tá? E a Bíblia mesmo mostra, Moisés fez, os caras também fizeram. O cara diz, o pastor Jorge está dizendo que existe uma magia que transforma a cobra em pau. Você é um cara doido. O cara não conhecia a Bíblia, não é não? Mas às vezes o cara conhece, mas não se acorda. Entendeu? Porque eu já fiz isso na igreja, o cara só tá doido, pastor. Magia que transforma a cobra em pau, diga Aí o cara senta em cima, pensa que é um pau, mas é uma magia.
Aí quando senta, a bicha destransforma e pica o cara. Olha! Virgem Maria! Mas graças a Deus que essa magia foi perdida, né? Graças a Deus. Até porque não tem mais nem cobra, né? Então, mas existe isso. Nos países subdesenvolvidos, existe aranha, escorpião. O cara reza no escorpião, o escorpião vai direto picar o cara. Então, olha. Interessante, né? Olha. Quem é que entendeu, gente? Tá bem entendido? Vamos para mais um sonho para a gente ir para a campanha da sabedoria?